Supremo Tribunal Federal decide que pessoas que possuem dívidas podem ter a sua CNH apreendida e, consequentemente, ficarem suspensas, impedidas de dirigir os seus veículos. Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que aconteceu até essa decisão ter sido tomada. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Quero te convidar, se você ainda não segue esse canal aqui, a se inscrever no canal. Sempre que tem novidades sobre as leis de trânsito e decisões importantes como essa, a gente traz aqui em primeira mão. E caso você já conheça o canal, queira conteúdos adicionais, me segue lá no Instagram, @Manual do Trânsito, porque lá a gente faz um conteúdo um pouco mais simples aqui, é um conteúdo mais denso. Bom, é muito importante dizer que não é novidade, se você fizer uma pesquisa, já existe há alguns anos decisões judiciais que determinam que motoristas, por descumprirem decisão judicial, tenham a sua CNH apreendida pela justiça e, consequentemente, ficaram proibidas de dirigir. Não apenas apreensão da CNH, como o Código de Processo Civil define, eu vou explicar melhor, mas também participação em concurso público, ou seja, proibição de participar de concurso público, a ter o documento de viajar, os passaportes também apreendidos. Sempre que uma pessoa descumprir uma decisão judicial, existem algumas sanções que são feitas, algumas medidas coercitivas para obrigá-las a obedecer à decisão judicial. Isso já tem acontecido há alguns anos, mas qual é a novidade? A novidade é que o Partido dos Trabalhadores considerava essa medida de proibir alguém de dirigir, por exemplo, ter sido motivada por ela estar com dívidas. E, neste caso, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque até então o Supremo não havia decidido pela constitucionalidade ou não. Ou seja, as decisões aconteciam, mas ainda não tinha uma batida no martelo dizendo é constitucional, isso pode, ou é inconstitucional, isso não pode. E sim, o Supremo, por 10 votos a 1, considerou constitucional. Quem descumpre decisão judicial, qualquer uma decisão judicial, mas especificamente por dívidas, também pode ter a sua CNH apreendida e ter o seu direito de dirigir suspenso. O que é que diz o Código de Processo Civil no seu artigo 139? No inciso 6, ele prevê que o juiz pode determinar medidas coercitivas para cumprimento de ordem judicial, tais como apreensão de CNH, suspensão do direito de dirigir, apreensão do passaporte, proibição da participação em concurso público. É importante salientar que no Brasil, segundo dados do final de 2022, 68 milhões de pessoas estão endividadas. Isso dados da Serasa. Desta forma, muitas pessoas querem saber se o simples fato de estar devendo, consequentemente, vai trazer essa punição. É importante dizer que não. Isso só acontecerá quando o juiz determinar que aquele devedor pague, e caso ele descumpra essa determinação, aí sim ele poderá procurar algumas dessas medidas para forçar que o pagamento seja feito. O relator do caso foi o ministro Luiz Fux, que entendeu pela constitucionalidade e teve, junto com ele, outros 9 votos favoráveis a essa medida de sim. Quando o juiz determinar o pagamento de uma dívida e essa pessoa não cumprir, ela poderá ter a CNH apreendida. O único voto contrário foi do ministro Edson Fachin, que entendeu ser contrário a débitos impedirem essas medidas como direitos fundamentais. Esse era o argumento lá da ação direta de inconstitucionalidade. Para ele, apenas no caso de devedores de alimentos é que poderiam se enquadrar nesse caso, como, por exemplo, pensões alimentícias. Dessa forma, sim, pessoas que estão com débitos e que não pagarem, o juiz pode determinar, por isso que é muito importante que fique claro, apenas quando o juiz determinar, o não cumprimento daquela dívida pode ensejar
na apreensão da CNH e, consequentemente, a proibição do direito de dirigir. O relator, o ministro Luiz Fux, até no seu parecer, deixou claro ali que os juízes precisam garantir a proporcionalidade desse tipo de medida. Ou seja, a depender do débito, a depender das circunstâncias, isso não deve ser feito, mas sim, quando isso for feito, para 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, é sim considerado constitucional. Por hoje é só, espero que a informação tenha sido útil. Se ainda não deixou o like, deixa o like aí, encaminhe para outras pessoas, para que as pessoas tenham a informação de que agora sim, o que já tinha acontecido em alguns casos, passou a ser considerado constitucional. E a gente se encontra no próximo vídeo.